Olá pessoal, tudo bem? Pedro novamente, sejam bem-vindos ao canal. Eu queria falar um pouquinho de como que esse carro chegou até mim, né? Eu, como todos vocês aí, eu imagino que vocês já devem ter escutado muito que legal mesmo é carro tração traseira e tal. Então eu sempre tive essa curiosidade de ter um carro tração traseira e tudo mais. E eu nunca tive a oportunidade de ter no Brasil porque eu sempre morei em apartamento, né, e nunca tive uma quantidade de vagas assim abundante demais até para ter vários carros, né, porque eu sempre tenho duas irmãs, tem meu pai, minha mãe. Por sorte, minha mãe sempre teve um pavor de carro, então ela tem carteira, chegou a dirigir um tempo, chegou a ter carro, mas assim que ela pôde desfazer do carro, ela desfez. Então, assim, eu sempre tive uma vaga, mas era o que eu tinha. Nunca tive, sei lá, duas vagas. Então, nunca pude me dar o luxo de ter um carro, assim, tração traseira que coubesse no meu bolso. Seria, sei lá, talvez um carro, um Chevette, um Fusca, alguma coisa assim. Eu precisava ter um carro mais confiável e aí precisaria ser um carro mais novo, tração dianteira e tal. E aí quando eu vim para o Canadá que eu pude ter essa chance, né? Então, assim, antes de comprar esse carro, na verdade, eu tive uma outra BMW Série 6 também, e um ano mais velha que esse carro aqui, mas ele era US Spec, que eles chamam aqui, né? Que é a versão americana, tá? Tem os para-choques diferentes, é um pouco mais fraca. A minha tinha reprogramação e ela devia estar com potência aí na faixa de 200 cavalos, né? Tinha escapamento também, mas ela de fábrica ela é mais fraca que essa daqui, que essa aqui é a versão europeia, tá? E aí esse carro eu fiquei com ele um ano mais ou menos e eu vi esse aqui à venda. Aí eu fiquei meio que, sabe quando você fica com ele, eu não aguentei. Aí eu pedi para que esse carro fosse inspecionado numa oficina, né, que era especializada em carro antigo, porque esse carro estava nos Estados Unidos, esse carro não estava nem aqui no Canadá. E aí eles fizeram uma avaliação, disseram que o carro estava ok. E esse carro ele sempre teve uma fama, esse M30, que é os 6 cilindros em linha que vem nesse carro, sempre teve uma fama de ser um tanque de guerra, sabe? Então, e com base na avaliação e com base nessa fama do motor, eu acabei arriscando, sabe? E é interessante dizer que esse carro estava à venda a 17 mil dólares americanos, né? E aí abaixou de preço, uns 4 mil dólares, foi para 13.900, parece. E aí eu vi que eu estava acompanhando esse anúncio há algum tempo já, sabe? A 17 mil dólares. Aí eu vi que na semana seguinte que ele abaixou, sei lá, numa sexta-feira. Aí na segunda-feira esse carro já estava marcado como vendido. Aí eu falei, pronto, perdi o negócio. E aí... Mas aí, não sei porquê, eu acabei olhando de novo anúncios desse carro algumas semanas depois, e eu encontrei esse carro sendo vendido ainda pelo mesmo preço. Aí eu falei, como é que pode? O carro não tinha sido vendido? Aí parece que esse carro quem comprou teve algum problema e acabou não pagando, e o carro voltou para venda. Aí foi que eu mandei inspecionar esse carro, né? E me disseram que o carro estava ok e tal. Aí eu acabei comprando, tá? Sem nem mesmo ver o carro. Aí mandei a empresa que vendia, que estava vendendo esse carro, ela estava sediada ali em Chicago, né? Aí eu mandei um frete, né, mandei esse carro aí de carreta de Chicago para Buffalo, que é na divisa ali com o Canadá, tá? Mandei direto para uma concessionária da BMW para que fosse feita uma troca de óleo, para eu poder, que eu já tinha a ideia de pegar o carro e sair rodando, né? E aí fui na concessionária da BMW, já tive uma surpresa que o carro não estava ligando, né? Eu fui até Buffalo, né, onde o carro estava, na concessionária da BMW, e aí o carro não ligava. Finalmente acabaram fazendo alguma coisa lá, conseguiram fazer o carro ligar. Aí antes de chegar na fronteira, eu vi que esse carro
ele tava com um ponteiro de temperatura ali um pouco acima do meio, sabe? Eu comecei a ficar preocupado. Era um dia bem quente. Aí eu falei, vou dar um tempo aqui, vamos ver. Aí eu tava ali sozinho na cidade, sem conhecer ninguém nem nada. Eu acabei fazendo o seguinte, eu esperei o carro esfriar, cruzei a fronteira e deixei esse carro no estacionamento de um cassino. E que era um estacionamento gratuito e tal, porque eu não tava sentindo segurança em estressar o motor do carro até onde eu moro, que eram uns 200 quilômetros, né? Deixei esse carro uma semana no cassino. E aí fui acompanhando ali, previsão do tempo, tudo. E eu tava reparando que à noite a temperatura tava muito mais baixa, assim, né? Que durante o dia, naquela época. Aí eu falei, bom, eu vou tentar. Aí voltei uma semana depois, peguei esse carro à noite, né? No cassino. E vim pra casa sem problema, porque como tava muito frio, o carro não chega, a temperatura nem subiu, era só estrada e tal. Deu certo nesse sentido, entendeu? Mas aí, o que acontece? Eu comprei pra esse carro uma que eles chamam aqui de fan clutch, que é tipo uma resistência, né, da ventoinha. E comprei um termostato novo, sabe? Instalei os dois. O carro melhorou, mas o carro ainda tá superaquecendo. Então isso aí é uma coisa que eu vou ter que... Agora eu tô começando agora eu aluguei uma garagem, né? Não sei se vocês viram aí nos capítulos pra trás. E agora eu tô querendo começar a mexer eu mesmo no carro, tá? E por que eu comprei esse carro específico? Por que eu acabei gostando da série 6, né? Porque é engraçado. Eu sempre gostei de carro pequeno, tá? Por ser mais na mão, mais arisco ali, né? Com entre-eixos mais curtinho e tal. Ser um carro mais, assim, responsivo, vamos dizer assim. E olhando assim por fora, batendo o olho, você acha que esse carro é o oposto disso, né? Porque é um carro que passa uma impressão de ser um carro grande, pesado e tal. Só que aí eu fui olhar os números desse carro e eu me surpreendi muito, sabe? Eu vou colocar aí pra vocês esse carro, por incrível que pareça, ele tem um entre-eixos 3 centímetros mais curto do que uma série 1 de primeira geração, né? E a série 1 de primeira geração, que derivou a 1M, ela é tida como um dos carros mais, assim, ariscos de todos, né? Claro que o nível de potência é totalmente diferente desse. Ela é ainda mais larga que a série 1 convencional, então é um carro mais quadrado, né? Assim, que passa ainda mais essa ideia de carro arisco, né? Pro volante e tal. Mas me surpreendeu demais esse dado, entendeu? Então, assim, falei, poxa, esse carro já não deve ser tão barca, assim, de guiar. E o peso dele, ele pesa 1.400... Esperar passar o trem. Ele pesa 1.450 quilos. 50 ou 70 quilos, se eu não estou enganado, tá? E o que acontece a partir desse peso? E eu falo esse peso pelo seguinte: essa versão, foi por isso que eu comprei essa versão, inclusive. Ela não tem o teto solar elétrico, ela não tem os bancos elétricos, ela tem os bancos Recaro, vou mostrar pra vocês, mas são manuais. Então, assim, por isso que eu comprei esse carro. Era a versão mais leve que eu poderia comprar da europeia, que é a mais forte, sem ser a versão Motorsport, que tá numa faixa de preço que eu não consigo pagar. Então, assim, esse carro, eu já vi algumas fontes dizendo que ele tem 210 de fábrica, né, 210 cavalos, e outras fontes dizendo que ele tem 218 cavalos. Mas, voltando à questão da dimensão, são 1.470 ou 1.450 quilos, que é, ironicamente, o peso da série 1, praticamente. A série 1 é 5 quilos mais leve, se eu não estou enganado, 5 quilos mais leve, só do que a versão mais leve desse carro aqui. Então, assim, é basicamente uma série 1 de época em termos, assim, de dimensões. Claro que a direção, nível de construção, rigidez da carroceria é totalmente diferente, né? Sendo muito, até mesmo da potência, né? A série 1, a 128 aí no caso, que a gente tem aqui, ela é um 6 cilindros em linha também, mas é bloco de alumínio. E ela desenvolve 230 cavalos no caso, né? Então, assim,
É sem dúvida um carro superior, mas é um carro infinitamente mais complexo, né? Eu queria um carro simples para eu poder mexer, e eu acho esse carro muito mais bonito do que uma Série 1. Eu acho, na verdade, esse carro um dos designs assim mais felizes da BMW, sabe? Eu acho muito harmônico e é por isso que eu acabei apaixonando por ela. E tem um outro detalhe que é bem legal também, tá? Esse carro, ele tem um pedigree, vamos dizer assim, de corrida, sabe? Esse carro, ele foi utilizado pela BMW como o carro oficial de competição, né, deles por um tempo aí no final dos anos 70, início dos anos 80. Esse carro chegou a ganhar um campeonato de ATCC, chegou a ganhar um campeonato de DPM, que era um campeonato que tinha antes do DTM, né? E com esse motor, com o mesmo motor M30, tá? Depois, eventualmente, esse carro teve a versão Motorsport, que teve um outro motor 6 cilindros em linha também, que é o M88, que é bem mais forte, que desenvolve aí já na versão civil mesmo, 260 cavalos por aí, e que originou inclusive a M1, que é a M1 Procar, que foi aquele super carro aí, vamos dizer assim, da BMW, que o Piquet correu e ganhou um campeonato com ele também. Mas enfim, voltando à história do M88, do M30 no caso. Esse carro ele tinha na versão de pista 295 cavalos inicialmente e pesava aí um pouquinho, quase 1.200 quilos, né? Por questão de regulamento ele estava ali no peso mínimo, e desses campeonatos que da época, né, tinha essas restrições. E ele batia de frente na época com o Jaguar XJ, que ele tinha um 5.3 V12 de 400 cavalos. Esse carro tinha 295, recapitulando, um 3.5 com 6 em linha, né? Então, assim, esse carro chegou a desbancar o Jaguar, apesar de ser aí 100 cavalos mais fraco, né? Mas ele era 200 quilos mais leve que a Jaguar, né? E ele tinha a favor dele duas outras cartas na manga, vamos dizer assim. Ele tinha um câmbio de 5 marchas, que a Jaguar não tinha um de 4 só. E a Jaguar, além de ser 200 quilos mais leve, 200 quilos mais pesada, desculpa, ela nunca foi confiável bastante para corridas e tal, né? E nunca, até hoje, né? A Jaguar acho que nunca teve nenhum powertrain assim que a gente pode falar que é super confiável e tal. Carro britânico em geral, né? Uma coisa assim meio complicada, né? Então esse carro acabou desbancando a Jaguar, fez assim uma certa história em termos de corrida e tal. E eu vou ver se eu consigo colocar um link. Tem um link de um piloto que comenta isso, que é o que todo mundo pensa, né? Que ele fala que o carro, apesar de parecer uma barca pesadona e tal, ele é bem arisco. E isso não é por acaso, isso é questão de entre eixos, é física, né? Não tem como ir contra a física. Então isso eu achei bem legal, tá? Esse carro foi substituído pela E30, né? Que passou a ser o carro oficial de competição da BMW, que tinha um chassi mais próprio para competições e tal, entre eixo até mais curto do que esse aqui. Mas se você for comparar com um carro pequeno, que é uma Série 1, né, esse carro aqui tem um entre-eixos até menor. Isso assim é algo que é notável, tá? E é algo que chamou minha atenção. Assim como o design e o fato de ser um carro simples, com mecânica assim, confiável, apesar desse aqui não estar 100% confiável ainda. Mas é um carro que eu pretendo aprender bastante na verdade com ele, entendeu? Vou mostrar um pouco para vocês, um pouco mais, tá certo? Tá aqui, pessoal, o interior do carro. O dono anterior fez algumas alterações aqui que eu particularmente não sou nem um pouco fã, né? Que vai naquela mesma linha, né? De colocar... ali é outra coisa que eu tenho que arrumar, a maçaneta caiu, tá? Mas o que eu comento é o seguinte, tá vendo aquelas costuras aqui, ó, das coifas? Esse carro não é um Motorsport, ele não vinha com essa costura colorida com as cores da Motorsport, né? Isso é algo que eu quero já colocar o original de volta, né? Aqui ele colocou também essa
plaquetinha que vinha oficialmente nos carros da Motorsport. Essa aqui já vai ser mais complicada, eu acho que se eu tirar eu vou acabar danificando o banco. Então eu tô meio preocupado com isso aqui, porque eu particularmente, eu não tenho problema nenhum com badges e tal, se fosse uma Motorsport, tá? Mas como não é, mesmo que ela seja um dia venha a ser mais forte que uma Motorsport, eu não sou esse cara que gosta de colocar emblemas pra todo lado e tudo mais, entendeu? Eu quero deixar mais próximo aí do meu gosto. Colocou essa seta aqui clear, que eu prefiro a clássica amba, né? Mas o que mais me incomoda é esse puxador aqui do guincho, né? O detalhe do guincho aí em vermelho também. Vou botar isso aí pra cor original. E é basicamente isso. E esse carro tá do jeito que eu peguei. Tem muita coisa que vocês viram aí que eu não gosto, que eu vou alterar, né? A principal delas é primeiro que o carro precisa ser limpo, né? Eu não tô limpando o carro porque eu moro com uma pessoa mais velha aqui e eu divido apartamento com uma pessoa mais velha e eu não quero expor essa pessoa a risco, né? Porque pra lavar eu preciso ir no posto, preciso chegar perto de atendente, esse tipo de coisa, eu não vou fazer isso. Mas tem muitas coisas aqui que eu preciso fazer além da limpeza, né? Preciso lidar com essa questão de superaquecimento, que é primordial. E de estética tem muita coisa que eu quero fazer. Quero voltar esse carro um pouco mais para a forma original dele, que principalmente tirar essa película, né? Que eu acho que para carro mais antigo fica muito feio. E você pode ver que tem vários detalhes desse carro. Acho que o dono anterior ele tinha um pouco de complexo aí, então ele colocou alguns emblemas aqui, ó, no caso Alpina e tal, porque esse carro ele tem várias peças Alpina, mas ele não é um legítimo Alpina, né? Um Alpina não caberia no meu bolso nem de longe. Então assim, ele tem chassi Alpina e tal, molas, né, amortecedores que são Bilstein. E tem as rodas da Alpina também, que são feitas pela Ronal, né? E basicamente é isso. Chassi Alpina, ele tem algumas peças Alpina no interior também, que é o volante, a manopla. E tem esses bancos que eu particularmente adoro, né? Que são os bancos aí, os bancos Recaro, que vinham nesse carro na época. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, né? Eu vou aprender muito com esse carro aqui, eu acho, né? A intenção é essa, pra deixar do jeito que eu quero e tal. Vai ter muito trabalho e vai ser uma série longa aí pra vocês acompanharem. Espero que vocês gostem. E é isso, né? Se inscrevam no canal se vocês curtirem o conteúdo. Cliquem no sininho, comentem, porque isso é o mais legal do YouTube, né? O legal é ter o pessoal se engajando e tal, tá? E é isso, até o próximo vídeo, um abração pra vocês, até mais.